Terceiro relatório. Um aviso sério: estamos ansiosos para lhes contar mais sobre os assuntos do seu mundo, e para lhes ajudar a enxergar o que nós estamos vendo a partir do nosso ponto de vista estratégico. Nos damos conta que nossa mensagem é difícil de receber e causará muita ansiedade e preocupação, mas é preciso informá-los. Do nosso ponto de vista, a situação é muito grave e achamos que será muito infortúnio se as pessoas não forem informadas corretamente. Há tanto engano no mundo onde vocês vivem, e em muitos outros mundos também, que a verdade, mesmo sendo aparente e óbvia, não é reconhecida e seus sinais e mensagens passam despercebidos. Portanto, esperamos que a nossa presença possa ajudar a esclarecer a imagem e ajudar vocês e outros a enxergar o que ela mostra na verdade. A nossa percepção não é comprometida como a de vocês, porque fomos enviados para observar exatamente as coisas que estamos lhes descrevendo. Com o tempo, vocês serão talvez capazes de entender essas coisas por si mesmos, mas vocês não têm muito tempo. Resta-lhes pouco tempo. A humanidade está muito atrasada em sua preparação para lidar com a manifestação de forças da comunidade maior. Muitas pessoas importantes não reagiram. E a intrusão no mundo se acelerou muito mais rápido do que inicialmente podíamos pensar. Não há tempo a perder, encorajamo-los vivamente a compartilhar esta informação. Como mencionamos em nossas mensagens anteriores, o mundo está sendo infiltrado e o ambiente mental está sendo condicionado e preparado. O objetivo dos visitantes não é de exterminar todos os seres humanos, mas de empregá-los, de torná-los trabalhadores de um coletivo maior. As instituições do mundo, e com certeza o meio ambiente natural, são considerados valiosos, e os visitantes preferem preservar estes para servirem-se deles. Eles não podem viver aqui, e então, para obter sua lealdade, eles utilizam-se de muitas técnicas que nós já descrevemos. Continuaremos a nossa descrição a fim de esclarecer estas coisas. Nossa chegada aqui tem sido frustrante por vários fatores, entre eles é importante destacar a falta de prontidão dos indivíduos que devemos contatar diretamente. O nosso orador, o autor deste livro, é a única pessoa com quem temos sido capazes de estabelecer uma conexão estável, portanto temos que transmitir as informações fundamentais a nosso orador. Segundo nossas informações, seus visitantes, a partir de sua perspectiva, consideram os Estados Unidos da América como o líder mundial, e por isso eles concentrarão muito mais esforços lá. Mas outras nações importantes serão também contatadas, pois seus visitantes reconhecem que elas também têm poder, e o poder é um elemento que eles entendem, pois eles seguem as ordens oriundas da própria estrutura hierárquica deles sem questionamento, e num grau muito maior do que é aparente em seu mundo. Eles tentarão persuadir os líderes das mais fortes nações a tornarem-se receptivos à presença deles e a aceitar presentes e incentivos em troca de sua cooperação, com a promessa de benefícios mútuos e, para alguns, até a promessa de dominação mundial. Haverá aqueles em cargos de poder no mundo, que responderão a essas incitações, pois pensarão que será uma grande oportunidade para afastar da humanidade o espectro de uma guerra nuclear e de levá-la a uma nova forma de comunidade na Terra, uma comunidade que eles governarão para seus próprios fins. Porém, estes líderes estão enganados, pois não receberão as chaves deste domínio. Eles serão simplesmente utilizados como mediadores durante o período de transição do poder. Vocês precisam compreender isto. Não é tão complicado. A partir da nossa perspectiva e nosso ponto de vista estratégico, é óbvio. Já vimos isto acontecer em outros lugares. É uma das maneiras que organizações de raças estabelecidas, engrenadas em seus próprios coletivos, recrutam mundos emergentes como o de vocês. Os visitantes acreditam firmemente que os planos deles são éticos e melhorarão seu mundo, pois a humanidade não é muito respeitada, e embora vocês sejam muito virtuosos em certas coisas, do ponto de vista deles os riscos que vocês trazem ultrapassam muito seu potencial.
Não concordamos com este ponto de vista, caso contrário não estaríamos aqui na posição que estamos, e não ofereceríamos nossos serviços a vocês como aliados da humanidade. Por conseguinte, vocês têm agora muita dificuldade a discernir, é um grande desafio. O desafio para a humanidade consiste em entender quem são realmente seus aliados e ser capaz de distingui-los de seus adversários potenciais. Não há partidos neutros neste assunto. O mundo é precioso demais, seus recursos naturais são considerados únicos e muito valiosos. Não há partidos neutros nos que estão se intrometendo nos assuntos humanos. A verdadeira natureza da intervenção alienígena é de exercer influência e controle, e eventualmente se tornar soberana aqui. Nós não somos os visitantes. Somos observadores. Não reivindicamos os direitos ao seu mundo, e não temos uma agenda para estabelecer-nos aqui. Então ocultamos nossos nomes, porque não procuramos nos relacionar com vocês além da nossa habilidade de oferecer os nossos conselhos desta maneira. Não podemos controlar o resultado. Só podemos aconselhá-lo sobre as escolhas e as decisões que seu povo deve fazer em relação com estes acontecimentos maiores. A humanidade é muito promissora e tem cultivado uma rica herança espiritual, mas ela não possui nenhuma educação com relação à comunidade maior na qual está emergindo. A humanidade é dividida e em conflito consigo mesma, o que a torna vulnerável à manipulação e à intrusão por forças de além de suas fronteiras. Seus povos são preocupados com os afazeres do dia, mas não reconhecem a realidade de amanhã. O que pode ser ganho ignorando os movimentos maiores do mundo e supondo que a intervenção que ocorre atualmente é para o seu benefício. Certamente não há nenhum de vocês que diria isso, se vocês pudessem enxergar a realidade da situação. De uma certa maneira, é uma questão de perspectiva. Nós podemos enxergar, e vocês não, porque vocês não têm este ponto de vista estratégico. Precisariam estar fora do seu mundo, fora da esfera de influência do seu mundo, para poder ver o que nós vemos. Todavia, para poder ver o que vemos, temos que ficar escondidos, porque se formos descobertos, pereceríamos com certeza. Porque seus visitantes consideram sua missão aqui extremamente preciosa, e consideram a Terra como seu candidato principal entre vários outros. Eles não pararão por nossa causa. Então vocês devem valorizar sua liberdade e defendê-la. Não podemos fazer isto por vocês. Cada mundo que tenta estabelecer sua própria unidade, liberdade e autodeterminação dentro da comunidade maior, deve estabelecer esta liberdade e defendê-la se for necessário. Senão, com certeza a dominação ocorrerá e se completará. Porque seus visitantes querem seu mundo. É tão óbvio. Eles não são particularmente interessados em vocês. Eles se interessam pelos recursos biológicos de seu mundo. Eles se interessam pela posição estratégica deste sistema solar. Vocês são úteis a eles na medida que eles valorizam estas coisas e a utilidade delas. Eles lhes oferecerão o que vocês querem e lhes dirão o que vocês querem ouvir. Eles oferecerão incentivos, eles usarão suas religiões e seus ideais religiosos para fomentar a crença e a confiança que eles compreendem, mais do que vocês, as necessidades de seu mundo, e que eles são capazes de satisfazer essas necessidades a fim de trazer mais equanimidade aqui. A humanidade parece incapaz de estabelecer unidade e ordem, e por isso muitas pessoas abrirão suas mentes e seus corações aos que acreditam ter mais possibilidade de conseguir isto. Durante nosso segundo discurso, falamos em breve do programa de cruzamento. Alguns já têm ouvido falar deste fenômeno, e pelo que entendemos, já discutiram este assunto um pouco. Os não vistos nos contaram que cada vez mais pessoas são informadas que um tal programa existe, mas por mais incrível que pareça, as pessoas não se dão conta do que isto obviamente implica, porque elas se entregam tanto às suas preferências no assunto e elas são tão mal equipadas para lidar com o que uma tal intervenção pode significar.
Um programa de cruzamento é claramente uma tentativa de fundir a faculdade de adaptação da humanidade ao mundo físico, com a mente grupal e a consciência coletiva dos visitantes. Uma tal progenitura estaria em posição perfeita para se tornar os novos líderes da humanidade, uma liderança nascida das intenções dos visitantes e da campanha dos visitantes. Estes indivíduos terão parentesco de sangue com a humanidade, e então as pessoas se relacionarão com eles e aceitarão a sua presença. E no entanto as mentes e os corações deles não estarão com vocês. E mesmo que eles possam simpatizar com vocês e vossa situação, e com aquilo que vossa situação pode acabar sendo, eles não terão a autoridade individual para ajudá-los ou para resistir à consciência coletiva que os tem criado e dado vida. Pois eles mesmos não serão instruídos na via do conhecimento e da percepção. Sabem, os visitantes não dão nenhum valor à liberdade individual. Eles a consideram imprudente e irresponsável. Eles só entendem sua própria consciência coletiva, e a consideram privilegiada e abençoada. Contudo, não podem acessar a verdadeira espiritualidade, chamada o conhecimento no universo, pois o conhecimento nasce de uma descoberta individual de si mesmo e dos relacionamentos de alto nível. Nenhum desses fenômenos está presente na constituição social dos visitantes. Eles não podem pensar por si mesmos. Sua vontade não pertence só a eles. Então, naturalmente eles não podem respeitar a perspectiva de desenvolver esses dois grandes fenômenos dentro de vosso mundo, e com certeza eles não têm condições de cultivar este tipo de coisas. Eles só procuram a conformidade e a lealdade. E os ensinamentos espirituais que eles fomentarão no mundo servirão apenas para tornar os seres humanos dóceis, abertos e ingênuos, a fim de ganhar a confiança das pessoas, uma confiança não merecida. Já temos visto estas coisas acontecer em outros lugares. Temos testemunhado como mundos inteiros caem sob o controle de tais coletivos. Há muitos destes coletivos no universo. Tais coletivos mantêm uma conformidade rigorosa sem exceções, porque eles precisam lidar com o comércio interplanetário e estender suas atividades sobre vastas regiões. Não há nenhuma individualidade entre eles, pelo menos de nenhum modo que vocês possam reconhecer. Não temos certeza se podemos dar-lhes um exemplo equivalente em seu próprio mundo de como isto podia ocorrer, mas pelo que nos contaram há interesses comerciais que abrangem várias culturas em seu mundo, e estes exercem um poder enorme enquanto são governados por apenas poucos indivíduos. Isto é talvez uma boa analogia por aquilo que queremos descrever. Porém, o que nós descrevemos é muito mais poderoso, muito mais difuso e bem estabelecido do que qualquer coisa que se poderia oferecer como exemplo na Terra. O medo pode ser uma força destruidora para toda a vida inteligente. Contudo, o medo serve um objetivo único se ele for interpretado corretamente, e este é informá-lo da presença de perigo. Estamos preocupados, esta é a razão do nosso medo. Sabemos o que está em jogo. Esta é a natureza da nossa preocupação. O seu medo provém do fato que vocês não sabem o que está acontecendo, então é um medo destruidor. É um medo que não pode fortalecê-los ou oferecê-los a percepção que necessitam para entender o que está acontecendo em seu mundo. Se vocês conseguirem se informar, o medo se transformará em preocupação e esta se transformará em ação construtiva. Não conhecemos outro jeito de descrever isso. O programa de cruzamento está tendo muito sucesso. Já há híbridos andando sobre a Terra que são nascidos da consciência e dos esforços coletivos dos visitantes. Eles não podem residir aqui por longos períodos, mas dentro de alguns anos eles poderão morar sobre a superfície da Terra permanentemente. A perfeição da manipulação genética chegará a criar híbridos que parecem só um pouco diferentes de vocês. A diferença será mais em sua maneira e em sua presença que em sua aparência física, ao ponto de poder passar entre vocês despercebidos e ignorados. Porém eles terão maiores capacidades mentais. E isso lhes dará uma vantagem que vocês não poderão igualar, a não ser que vocês sejam treinados nas vias da percepção.
A maior realidade na qual a humanidade está emergindo é essa, um universo cheio de maravilhas e horrores, um universo de influência, um universo de competição, mas também um universo cheio de graça, muito parecido com seu mundo, mas numa escala infinitamente maior. O paraíso que procuram não está aqui. Mas as forças que devem encarar estão aqui. É o maior limiar que sua raça jamais enfrentará. Cada membro do nosso grupo já enfrentou tal situação, cada um em seu respectivo mundo. Houve muitos fracassos e somente alguns sucessos. As raças de seres capazes de preservar sua liberdade e isolamento devem se tornar fortes e unidas, e elas provavelmente deixarão muitas de suas interações com a comunidade maior para manter esta liberdade. Se você for pensar sobre estas coisas, você talvez notará corolários em seu mundo. Os não vistos nos contaram muito sobre seu desenvolvimento espiritual e a grandeza que promete, mas eles nos também aconselharam que suas predisposições e ideais espirituais estão sendo muito manipuladas no tempo presente. Ensinamentos inteiros estão sendo introduzidos ao mundo atualmente que pregam a aquiescência humana e a suspensão das faculdades críticas, e que valorizam somente o que dá prazer e conforto. Estes ensinamentos estão sendo lançados para incapacitar a habilidade das pessoas a acessar o conhecimento dentro de si mesmas, até que as pessoas cheguem ao ponto de se sentir completamente dependentes de forças maiores, as quais não conseguem identificar. Nesse ponto, elas farão qualquer coisa que são instruídas a fazer, e mesmo se sentem que algo está errado, não terão mais a força para resistir. A humanidade tem vivido em isolação durante muito tempo. Talvez acreditem que não é possível que uma tal intervenção aconteça, e que cada pessoa tem direitos de propriedade sobre sua consciência e sua mente. Mas estas são apenas suposições. No entanto, nos contaram que os sábios em seu mundo aprenderam a superar estas suposições e ganharam a força para estabelecer seu próprio ambiente mental. Temos medo que as nossas palavras chegarão tarde demais e terão muito pouco impacto, e que a pessoa que escolhemos para nos receber terá muito pouca assistência e apoio para colocar estas informações à disposição do público. Não acreditarão nele e o ridicularizarão, porque o acolherão com incredulidade, e o que ele falará contradirá o que muitos supõem ser verdade. Aqueles que têm caído sob a persuasão dos alienígenas se oporão particularmente a esta pessoa, eles não terão escolha nisso. Para enfrentar esta situação difícil, o Criador de toda a vida enviou uma preparação, um ensinamento que cultiva a capacidade espiritual e o discernimento, o poder e a realização. Somos estudantes de um tal ensinamento, como muitos outros através do universo. Este ensinamento é uma forma de intervenção divina. Não pertence a nenhum mundo em particular. Não é propriedade de nenhuma raça. Não é centrado em torno de um herói, uma heroína ou um indivíduo. Tal preparação está agora disponível. Vocês precisarão dela. A partir da nossa perspectiva, ela é atualmente a única coisa que pode oferecer à humanidade uma oportunidade para desenvolver a sabedoria e o discernimento com respeito à sua nova vida na comunidade maior. Como já aconteceu em vosso mundo em vossa própria história, os primeiros a chegar às novas terras são exploradores e conquistadores. Eles não vêm por motivos altruístas. Eles vêm procurando poder, recursos e domínio. Assim é a natureza da vida. Se a humanidade fosse bem versada nos assuntos da comunidade maior, vocês resistiriam qualquer visita ao seu mundo a menos que um acordo mútuo tivesse sido estabelecido anteriormente. Vocês saberiam o suficiente para não deixar seu mundo ser tão vulnerável. No presente, há mais que um coletivo competindo para as vantagens daqui. Isto coloca a humanidade no meio de um conjunto de circunstâncias excepcional e ao mesmo tempo iluminador. Por isso, muitas vezes, as mensagens dos visitantes parecerão inconsistentes. Já houve conflitos entre eles, mas eles negociarão entre si se eles acharem que podem se beneficiar mutuamente. Contudo, eles continuam competindo entre si. Para eles, aqui é a fronteira da região inexplorada.
Eles vos valorizam somente na medida que vocês podem ser úteis. Se vocês não são mais considerados úteis, vocês serão descartados. Um grande desafio para as pessoas do seu mundo, e particularmente para os que ocupam sedes de poder e responsabilidade, consiste em diferenciar entre uma presença espiritual e uma visita da comunidade maior. Mas como podem ter o contexto necessário que os permite fazer esta distinção? Onde podem aprender tais coisas? Quem no seu mundo tem condições para ensiná-los sobre a realidade da comunidade maior? Só um ensinamento vindo de fora do mundo pode prepará-los para a vida que se vive fora deste mundo, e a vida fora do mundo está agora em seu mundo, procurando estabelecer-se aqui, procurando ampliar sua influência, procurando ganhar as mentes, os corações e as almas das pessoas em toda parte. É tão simples. E porém é tão devastador. Portanto, a nossa tarefa nestas mensagens é de trazer um aviso sério, mas só o aviso não bastará. É preciso ter um reconhecimento entre as pessoas. Pelo menos entre bastante pessoas, aqui é preciso um entendimento da realidade que as encara. Este é um maior acontecimento na história humana, a maior ameaça à liberdade humana e a maior oportunidade para a unificação e a cooperação humanas. Reconhecemos estas grandes vantagens e estas grandes possibilidades, mas com cada dia a sua promessa diminui, porque cada vez mais pessoas são capturadas e sua consciência é recultivada e reconstituída, porque cada vez mais pessoas aprendem os ensinamentos espirituais que estão sendo promovidos pelos visitantes, e porque cada vez mais pessoas aquecem e perdem sua capacidade de discernimento. Viemos a pedido dos não vistos para servir como observadores. Se tivermos êxito, ficaremos próximos do seu mundo o tempo necessário para continuar a dar-lhes estas informações. Depois disso, voltaremos para casa. Se falharmos em nossa missão e se a onda se voltar contra a humanidade, e a grande escuridão cobrir o mundo, a escuridão da dominação, teremos então que partir sem ter cumprido nossa missão. De uma maneira ou de outra, não podemos ficar com vocês. Mas se a sua situação parecer evoluir rumo ao sucesso, ficaremos até que estejam protegidos, até que sejam capazes de sustentar a si mesmos. Isto inclui o pré-requisito da autossuficiência. Se vocês se tornarem dependentes de um comércio com as outras raças, isso criará um risco muito grande de manipulação vinda de fora, pois a humanidade ainda não é forte o suficiente para resistir ao poder que pode ser exercido, e que é atualmente exercido no ambiente mental. Os visitantes tentarão criar a impressão do que eles são os aliados da humanidade. Dirão que vieram para salvar a humanidade de si mesma, que eles são os únicos que podem oferecer a grande esperança que a humanidade não pode providenciar por si mesma, que eles são os únicos que podem estabelecer uma verdadeira ordem e harmonia no mundo. Mas esta ordem e esta harmonia serão deles, não suas. E vocês nunca poderão usufruir da liberdade que eles prometem.